Pessoal, tudo bem? Fique com o resumo do próximo capítulo de Minha Fortuna é Te Amar. Mas antes, por gentileza, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Teresa diz a Natália que os netos de Dona Margot devem saber sobre sua condição de saúde. Fernanda diz a Vicente que ele não deve se comportar como alguém que não é, e sim buscar um balanço para que ele não perca sua essência. Constanza diz a Andréia que espera que ela tenha inteligência suficiente para saber o que convém para ela. Andréia diz que já aceitou que ela adote seu bebê, mas que se preocupa por sua mãe. Constanza diz que com o tempo irão ver como resolver aquela parte. Regina vai ver a Natália e diz que sente muitas saudades dela e de sua comida. As duas conversam e Regina comenta suas suspeitas em relação ao comportamento de sua tia. Mais tarde, Natália chama Vicente e Benjamin para comerem com ela. Benjamin mostra para Natália um desenho dela, Vicente e ele, juntos como uma família. Mário e Valentina conversam na frente da mecânica. Valentina avista Félix, sem que ele a veja, e se esconde atrás de Mário. Mário quase se afasta e, para impedi-lo, Valentina lhe beija. Andréia visita Adriano na cadeia. Os dois se abraçam. Adriano, cínico, diz que ela não imagina o quanto ele queria vê-la e oferecer uma desculpa pelo que fez. Félix se afasta da rua. Valentina pede desculpas para Mário por sua atitude, mas diz que tinha um homem na rua que não pode vê-la de maneira nenhuma. Ela diz que se aquele homem a localizar, vai matá-la. Cláudio manda uma mensagem de voz para Mário e diz que Adriano pediu a ele seu endereço. Cláudio diz que inventou um endereço qualquer e pede que Mário se cuide, porque isso lhe pareceu suspeito. Adriano, pepino murcho, começa seu teatrinho para convencer Andréia de seu arrependimento. Andréia se comove pela situação do cretino. Adriano diz à filha que Natália deixou claro que o odeia e que deixou de amá-lo, e isso lhe deixou destroçado. Vicente diz a Natália que não se surpreende por ela ter conquistado o coração de Benjamin, pois isso também aconteceu com ele. Ele diz que não pode parar de pensar no beijo deles e pergunta se com ela acontece o mesmo. Natália diz que eles haviam combinado de não falarem o que aconteceu no Vale de Bravo, pois foi um erro. Vicente diz que se for assim os erros, erraria com ela por toda a vida. Andréia diz a Adriano que Regina não quer saber nada dele. Adriano, hipócrita, diz: "Ai meu Deus, o que eu daria para voltar no tempo, para evitar todo o mal que fiz. Como infernos eu fui um imbecil." Andréia diz ao pai que vai ter seu filho. Abalada, ela diz que não quer vê-lo preso ali. Adriano pede que Andréia diga a Natália que ele a ama. Andréia diz a Adriano que, mesmo o adorando, não sabe se pode acreditar em suas palavras. Valentina diz a Mário que tinha um namorado em seu povoado. Era um homem encantador e se apaixonou por ele como um idiota. Ela diz que quando seu avô faleceu, ela ficou muito sozinha. E aí então seu namorado propôs que ela fosse com ele. Valentina diz que foi para Acapulco com ele e revela que seu namorado era dono de um bordel e lhe obrigou a trabalhar. Muito triste, Valentina diz que foi tratada como um objeto e que tentou vendê-la para um amigo. Ela diz que foi agredida, mas um dia seu namorado foi abastecer e aproveitou para fugir. Valentina conta que correu como alma do diabo, mas ele lhe alcançou. Ela diz que conseguiu arranhar o rosto dele e alguns homens o agrediram e ela aproveitou para desaparecer. Natália confessa aos netos de Dona Margot a situação da senhora. Vicente diz aos irmãos que Natália conseguiu um especialista para terem uma segunda opinião sobre o caso da avó. Mário diz a Valentina que aquele infeliz voltou e com certeza não é para nada de bom. Ele estimula que ela lhe denuncie, mas Valentina nega, temendo que coisa pior aconteça. Vicente conversa com Dona Margot sobre sua doença. Ele diz que todos eles estão ali para apoiá-la. E Dona Margot revela que Lúcia lhe acompanhou nas consultas, pois sabia de sua saúde. Valentina diz a Mário que se denunciar o seu ex-namorado poderia piorar as coisas, e ele não sabe do que aquele homem é capaz. Mário segura nas mãos de Valentina. Diz que pode contar com ele para tudo e pede que se aquele homem voltar a aparecer ali, ela lhe avise. Os dois se abraçam. Dona Margot diz a Vicente que não quer passar seus últimos dias em um hospital, que a vida é assim, os velhos se vão e eles devem seguir em frente.
Vicente agradece Natália por todo o apoio que ela está prestando para sua avó e comenta que Dona Margot se sente bem com ela. Valentina diz a Sol que Félix voltou e, se encontrá-la, vai tirar sua vida. Sol tenta tranquilizá-la. Salma diz a Constanza que, se o filho de Andréa for menino e realmente for de Omar, Elias vai o querer para que seja instruído como um verdadeiro Haddad. Constanza se enfurece. Diz a Salma que diga ao marido dela que foi a coisa mais estúpida que já ouviu e que ele é um miserável. Ela ordena que a amiga e Elias se esqueçam daquele bebê, porque ela já está encarregada daquele assunto. Salma fica chocada pela atitude explosiva de Constanza. Dona Margot promete para Natália que, se seu tumor for operável, ela não se negará. Ela diz que Vicente se apaixonou por ela e Benjamin já a vê como uma segunda mãe. Dona Margot pergunta o que ela sente por eles. Natália diz que adora Benjamin e confessa que já ama Vicente. Dona Margot fica muito feliz e emocionada pelo que ouve. Natália diz à senhora que nem ela e nem Vicente estão prontos para iniciar uma relação. Ela diz que não gostaria de perder a linda amizade que tem com o neto dela e arriscar uma relação que não funcionaria. Natália diz que jamais preencheria o vazio que a morte de Lúcia causou em todos. Dona Margot diz que eles não querem utilizá-la como uma substituta. Andréia volta para casa e conta para Constanza que foi ver seu pai na cadeia. Dona Margot insiste para que Natália dê uma chance para Vicente, mas ela resiste. A senhora diz que pode parecer egoísta de sua parte, mas que adoraria vê-los juntos antes de partir para Deus. Andréia diz a Constanza que não pode deixar seu pai sozinho e pede que a tia não se preocupe, pois não disse nada sobre o acordo delas. Constanza diz à sobrinha que os homens iguais ao pai dela nunca mudam. Félix liga para Adriano e diz que o endereço de Mário não é aquele que lhe passaram. Mário e Cláudio se reúnem. Cláudio diz a Mário que, se tratando daquele miserável, com certeza não é nada bom ele querer saber onde ele mora. Ele diz que talvez Mário disse algo que deixou Adriano furioso. Mário diz que Adriano suspeita que ele se apaixonou por Natália.